Quantos acharam? O Senhor os lançou em grande confusão na presença de Israel, que lhes impôs severa derrota em Gibeão. Os filhos de Israel os perseguiram na subida para Bete-Horon e os mataram ao longo de todo o caminho até Azecar e Maquedá. Ora, enquanto fugiam diante de Israel, na descida de Bete-Horon para Azecar, o Senhor lançou sobre eles do céu enormes pedras de granito que mataram mais pessoas do que a espada de Israel. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué chamou Yahvé diante de todo o povo de Israel: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, silencia-te sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está escrito no livro dos justos: o sol se aquietou no meio do céu e não se apressou em pôr-se no horizonte quase o dia inteiro. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, que Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pretendo não ser longo. Eu quero aqui trazer algumas lições acerca desse texto, acerca dessa linda história, acerca dessa grande realização de Deus na vida do povo de Deus, do povo de Israel. Josué, esse líder que veio após Moisés, a Bíblia diz que quando Moisés acaba de... Moisés já não está mais entre o povo, e então o próprio Deus fala com Josué. No capítulo 1, como a missionária Sara estava falando aqui, a missionária Sarita estava falando aqui, quando você lê o texto do capítulo 1 de Josué, é o próprio Deus que está animando a Josué. Deus fala por 3 vezes, não uma vez, mas Deus fala por 3 vezes. E na Bíblia, quando Deus fala mais de 2 vezes, Ele está confirmando algo na vida de alguém. Aleluia, Jesus. E também está dizendo que é urgente. Oh, glória. Então, repare que quando Deus fala 2 vezes o nome de alguém, Moisés, Moisés, Deus está dizendo: eu preciso, é urgente. Aleluia. Eu quero te usar, eu quero te levantar. Aleluia. E então, quando Deus fala 3 vezes com Josué: anima-te, tem bom ânimo, eu serei contigo. Ele está confirmando, está mais do que confirmado, que Deus irá realizar grande obra. Aleluia. Na vida de Josué. Glória a Deus. Repare que aqui não é um homem que está falando com Josué, mas é o próprio Deus. Porque eu falar para Josué, você falar para alguém que Deus é com ele, é muito lindo, é maravilhoso. O pastor Adão, a missionária falar: Deus está contigo, eu estou contigo, é maravilhoso. Mas melhor do que nós, seres humanos, é o próprio Deus. Aleluia, Deus. Contigo. É, Jesus, aleluia. Eu creio que o Senhor Deus está contigo nessa Oh, noite. soberano Deus, aleluia, Jesus. Josué foi agora o líder, e Josué começa uma grande etapa da conquista da terra prometida. É com Josué que o povo entra em Canaã. É com Josué que o povo vence. É com Josué que o povo grita e as muralhas caem. É com Josué que o povo vence grandes batalhas. É com Josué que Israel agora entra em Canaã, na terra prometida. E diz a palavra de Deus que o povo então ficou sabendo dessa fama. As cidades, os reinos
vizinho aos acampamentos de Israel, eles começaram a ver o poder que o povo tinha, porque o próprio Deus estava na vida de Josué e também de Israel. E agora a fama se espalha por todo o canto, o povo fica assustado, os reinos vizinhos ficam assustados, porque alguns capítulos antes, depois você pode ler na sua casa, no capítulo 8, capítulo 7, o povo está vencendo várias guerras. E então o povo de Deus vence o reino de Ai, o povo vence a Jericó, e diz a palavra de Deus que eles destroem tudo, porque quando Deus chega, diz a palavra de Deus que a vitória foi tão grande, muralha caiu, diz a palavra de Deus que Deus disse que aquele povo tinha que ser exterminado, ou seja, a fama se espalhou por todos os reinos na região. E o povo agora se assusta, os reinados vizinhos ficam assustados. E nesse contexto que a passagem está sendo lida, no contexto do capítulo 9, o capítulo 10, diz a palavra de Deus que um rei dos Gebionitas, um rei ali dos Gebionitas, se aproxima de Josué, se aproxima do povo de Deus, e então pede uma aliança. Eles dizem que moram distante, dizem que não moram ali na região, eles dizem que moram distante e não na região, e pede ajuda de Josué, para que Josué pudesse, com o seu reinado, proteger os Gebionitas. Josué, com todos os seus exércitos, então faz uma aliança com o reinado dos Gebionitas. Eles formam uma aliança de proteção. Mas diz a palavra de Deus que os Gebionitas, essa nação, eles faziam parte de uma aliança, eles faziam parte dos amorreus. Os amorreus, se você ler aí no versículo 12, vai estar dizendo sobre os amorreus. Os amorreus, ele era um conjunto de reinos, e então esses reinados, eles tinham um acordo. Esse acordo era um acordo de paz e também um acordo de guerra. Quem fosse entrar numa guerra, chamava os outros reinos para entrar na guerra também. Os Gebionitas, percebendo que Josué com seu exército era poderoso, eles tramam essa união, eles são inteligentes de certa forma, eles se aproximam, porque sabem que o povo de Deus é poderoso, é forte. E talvez você está olhando do seu lado e você reparou que alguém está tentando se aproximar de você. E talvez você está olhando, vendo que alguém está tentando alguma aliança. Mas, como eu venho dizendo aqui, como a própria palavra de Deus está dizendo aqui, eles disseram que moravam longe, mas, na verdade, o reinado era de todas aquelas cidades que estavam ali sendo conquistadas. Ou seja, eles estavam enganando o povo de Deus. Eles estavam dizendo uma coisa que na verdade não era. Eles estavam dizendo uma mentira. Para quê? Para tentar ser protegido. Mas quando eles formam essa aliança com o povo de Deus, essa aliança agora não pode mais ser quebrada. Por quê? Porque Josué fez uma aliança diante de Deus. A lição que Deus nos mostra através desse texto é que nós devemos tomar cuidado com a aliança que nós fazemos aí fora. Aleluia, Jesus. Você que está aqui nessa noite, tome cuidado com as propostas que o inimigo está Glória! Tome cuidado com as propostas, com as alianças que estão tentando te oferecer. Porque depois de uma aliança feita, você tem que cumprir, você tem que sustentar. O povo de Deus agora tem que sustentar essa aliança. E a palavra de Deus diz que quando o líder, um dos líderes dessa aliança, um dos líderes dos amorreus, fica sabendo que os Gebionitas se aproximou de Josué e do seu exército. Ou seja, eles se sentiram agora ameaçados. Eles se sentiram traídos. E diz a palavra de Deus que eles se levantam. 5 reinados se levantam para atacar
Josué ia atacar o exército do povo de Deus para destruir, para acabar com essa força, para acabar com o povo de Deus. É aí que o contexto dessa palavra se encaminha. É aí que você começa agora a absorver esse contexto. E então agora esses 5 reinados, esses 5 reis, eu não vou citar aqui os reinados, mas o seu líder, ele era o rei de Jerusalém, antes de Jerusalém ser conquistado pelo povo de Deus, antes de Jerusalém passar a ser do povo de Deus. Esse rei, esse rei Adoni-Zedeque, a palavra de Deus diz que esse rei, junto com mais 4 reinos, eles se levantam, eles montam um exército poderoso para tentar destruir o povo de Deus. E diz a palavra de Deus que esse exército agora vai até Josué e até o povo de Deus para destruir e tentar acabar também com os Gebionitas. Mas você lembra que eu disse que a aliança feita, eles agora têm que cumprir, porque foi feito diante de Deus. Mas podemos aqui pensar, bem foi feito a aliança para os Gebionitas. Por quê? Porque eles sabiam que quem estava do lado deles era alguém que tinha o poder de Deus na vida. Josué era um homem que tinha o poder de Deus na vida. Eu quero te profetizar aqui para a tua vida. Talvez alguém na sua casa não tenha a mesma espiritualidade que você. Talvez alguém no seu meio social, na tua vizinhança, na tua família não tenha a mesma espiritualidade que você. Mas por causa de você, Deus vai fazer grandes vitórias. Eu creio que Deus pode fazer isso na tua vida. Glorifica o Senhor. Aleluia, Jesus! Por causa de Josué e por causa de Israel, agora os Gebionitas estão protegidos. Oh, glória a Jesus. Porque Deus é assim. Por causa de você, Deus vai fazer a tua casa ser abençoada. Por causa de você, Deus vai destruir grandes fúrias de Satanás. Em nome de Jesus. Glória a Deus! Gebionitas e o povo de Israel agora estão fortes. E lá vem os 5 reinados contra o povo de Deus. Adoni-Zedeque é o líder deles. Adoni-Zedeque ou Adoni-Bezeque. Eu já disse isso lá na sede, eu já até ministrei esse texto. Eita, Deus bom! Adoni-Zedeque tem uma tradução de Senhor da Justiça. Porém, ele não agia com justiça, essa é a verdade. Mas Adoni-Zedeque, ele tinha um costume. Você vai achar isso que eu estou dizendo aqui lá em Juízes, capítulo de número 1, se não me falha a memória. Você vai ver uma história de Adoni-Zedeque. Adoni-Zedeque, quando ele vencia os reis, ele pegava os reis e cortava os polegares dos dedos e também dos pés. Polegares das mãos e os polegares dos pés. Por que ele fazia isso? Assim que ele vencia as cidades, assim que ele vencia os países, ele cortava os polegares das mãos, dos dedos e dos pés. E os reis viviam debaixo da sua mesa, comendo apenas das migalhas que caía de Adoni-Bezeque. Ele agia dessa forma, ele era um rei muito cruel. Adoni-Zedeque, ele era um rei muito maldoso. E ele agia dessa forma porque ele humilhava aquele que ele vencia, ele então humilhava. E polegar na Bíblia significa estabilidade. Você sabe que se você não tem o polegar, fica muito difícil você segurar um copo. Você sabe que se você não tem o polegar, fica muito difícil você agarrar alguma coisa. Você sabe que se tem pessoas que têm às vezes o dedo amputado, ele sabe que passa uma dificuldade muito grande para andar, para segurar. Por quê? Porque
Porque polegar significa estabilidade. E Adoni-Bezek sabia que quando ele tirava os polegares dos reis, eu estou dizendo aqui, está na própria Bíblia, em Juízes capítulo 1, você pode ler lá. Aleluia! Quando ele tirava os polegares, os reis viviam sem estabilidade. E sabe o que é isso? Adoni-Bezek significa Satanás na vida das pessoas. Jesus! Adoni-Bezek significa o Satanás que está tentando tirar polegares de muitas vidas. Adoni-Bezek significa o inimigo que tentou e tirou polegares de muitas vidas que estão aí fora. Mas nessa noite eu vim repreender, segundo a palavra de Deus, eu vim profetizar e vim repreender que Satanás não vai tirar o polegar e nem a estabilidade da sua vida. Se você crê nessa noite, pode glorificar o Senhor aqui. Deus não vai deixar, porque a palavra de Deus está dizendo, Ele não vai tirar a sua estabilidade. Quem crê nessa noite aqui nessa casa, Deus é maior na tua vida, o inimigo não vai ter poder. Se ele tentou tirar a estabilidade da tua vida, eu vou repreender em nome de Jesus. Deus tem poder nessa noite. Quem crê no Senhor Jesus aqui pode glorificar. Aleluia, Jesus, a glória! Quem crê que Deus veio para te dar estabilidade. O inimigo quer tirar, mas Deus vem te dar. O inimigo quer tirar, mas Deus vai te dar. O inimigo quer tirar, mas ele não vai conseguir tirar. Em nome de Jesus, quando você sair daqui, você vai ter uma estabilidade que nada vai te parar. Aleluia, Jesus, eu creio, Deus. Adoni-Bezek e também mais 4 reinados vêm contra o povo de Deus. E quando eles vêm vindo, resumindo aqui, quando eles vêm vindo, é aí que Josué ora a Deus. Diz a palavra de Deus que um granizo cai e mata muita gente. Porque se Deus tiver que usar uma pedra para te abençoar, Deus Da madeira, Jesus. se Deus tiver de usar aí um nada, Ele vai te abençoar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí que então Josué ora, e então Deus para o sol. Porque quem ora aqui não é alguém que foi escolhido por homens. Aleluia. É alguém que é escolhido pelo próprio Aleluia, Deus. Jesus. Você lembra lá que o próprio Deus falou com Josué no capítulo 1, oh, glória a Deus. Quando Deus fala com Josué, ele ora a Deus, e então o sol parou, oh glória. É claro que os cientistas hoje em dia vai dizer que é a terra, mas seja a terra ou o sol, quando Deus quer fazer, Ele faz o sistema. Se tiver de parar sol ou terra, Ele vai parar, Ele vai chacoalhar para te abençoar, oh glória. Eu quero aqui, estamos quase encerrando essa ministração, mas eu tenho aqui para profetizar algo para a tua vida. Para Deus nada é impossível, glória. Se Ele tiver de parar o sol, parar a terra, parar a lua, quem crê que Deus pode, Ele vai fazer. Se Ele tiver de fazer, Ele vai fazer. O homem não pode fazer, mas Deus faz. O homem não pode agir, mas Deus age. O homem não pode curar, mas Deus cura. Pelo poder da palavra de Jesus, o que Ele tiver de fazer na sua vida, você vai sair daqui entendendo que você não pode, mas o Deus que você serve pode. Você pode levando a sua cadeira, mas dando glória a Deus, aí bem forte para Ele. Aleluia! Glória! Aleluia, Jesus! Oh, soberano! Poderoso! Aleluia, Já vou orar, mas antes de orar eu não posso me esquecer de falar de Jesus, oh glória. Após a crucificação de Jesus em Lucas capítulo 23, 44, quando Jesus entrega o seu Espírito, diz a palavra de Deus que então o dia se tornou em trevas, ficou tudo escuro por 3 horas, oh glória, porque em Josué Deus usou o tempo para parar, para Deus livrar o povo de Deus. Uma nação foi
livre. Mas com Jesus, oh glória, você vai dar um glória. Bem daí, o sol teve que escurecer, o sol teve que parar. Porque não foi uma nação, mas foi o mundo inteiro. Foi o mundo inteiro. Foi o mundo inteiro que foi salvo, quem crê nessa. Quando Jesus entregou o seu Espírito, não foi uma nação, mas foi a tua vida, foi o mundo inteiro que foi alcançado. Aleluia, Jesus! Bendito seja teu nome, Deus. Aleluia! Na sua vida, Deus vai mudar o calendário, Deus vai mudar a estação, Deus vai mudar o tempo, Deus vai mudar o dia. Quem crê nessa noite, Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Fecha os teus olhos, Senhor Jesus. Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos nessa noite por essa palavra, Senhor Jesus.